Salve, terça-feira, aquele abraço, bom dia para você. Alô, torcedor do Papão, feliz da vida. De virada também a vitória ontem à noite na Curuzu, debaixo de um pampeiro d'água, foi na superação, na determinação, com a ajuda do torcedor. E o Paysandu faturou 3 pontos, terceira vitória seguida, com o Claudinei no comando, mas mesmo assim continua na zona da confusão. O importante foi sair da lanterna. O Paysandu vai fazendo o seu papel, independente do que aconteça com os outros adversários. O Botafogo, por exemplo, venceu a equipe do Cuiabá, ajudou o Remo, né? E prejudicou o Paysandu, porque o Botafogo saiu da zona e jogou o Volta Redonda lá para a zona da confusão. Leão começa hoje os trabalhos para o Cuiabá, que perdeu ontem em casa para o Botafogo de Ribeirão Preto. Pois é, tá mal das pernas lá o Dourado, mas isso não quer dizer nada não, é jogo duro também no sábado no Mangueirão. Vamos falar para você aqui no Tomazão TV, então seja bem-vindo, vem chegando. Se ainda não assinou o canal, vai aqui no botãozinho, aperta o botãozinho, se inscreva, aciona o sininho para receber as notificações, deixa o like para fortalecer o conteúdo, o YouTube divulgar o Tomazão TV, vamos chegar aos 50 mil, e aí vai ter aquele super sorteio com o Globo Esporte Magazine, Laboratório Amaral Costa, para premiar você. Então, vem com a gente. Começando e falando da vitória bicolor ontem à noite. Olha, que o Paysandu, e a gente anunciou isso, sem Rossi, sem Vilela, sem Vargas, trio do meio-campo, completamente mudado o meio-campo do Paysandu, e o Claudinei soube organizar, entrou com o Ronaldo Henrique, aquilo que a gente previa, o Anderson Leite, o Marlon caindo ali, né, por aquele setor, indo pela direita, porque ele preferiu deixar o Brian no banco, e aí fortaleceu, manteve os 3 zagueiros, mas com o Heverson e tendo na frente lá o Garcês com o Vini Farias e o Diogo. A gente desenhou mais ou menos esse time e de nada adiantou, porque a chuva foi terrível, cara. Foi um temporal e o próprio Claudinei vai falar aqui com a gente na coletiva de tudo que foi trabalhado, nada foi utilizado, não se pôde fazer porque o campo não permitiu. O Paysandu teve que jogar na superação. Levou o gol quando estava melhor no primeiro tempo, perdeu os primeiros 45 minutos, mas com força, com determinação, em persistência, foi resiliente nos momentos mais importantes e acabou virando o jogo com o Marlon e o Marcelinho. Boa vitória, importante vitória do Paysandu. E o Claudinei fala a respeito até das mudanças que fez, das opções que ele teria para escalar o time e de tudo que trabalhou para esse jogo importante contra a equipe da Ferroviária. Muito importante os 3 pontos. Agora é continuar pensando lá na frente. Agora vem o Avaí. Mas, por enquanto, vamos ouvir o que disse o técnico Claudinei Oliveira. Queremos ter iniciado com o Thiago Heleno, só que a gente vinha de 2 jogos sem sofrer gols, né? Podia ter iniciado com o Brian, que está vindo do DM, a gente optou por manter a estrutura que a gente vinha jogando. E ali no meio, assim, é o que eu falo, eu trabalhei com o Ronaldo no esporte, trabalhei com o Anderson Leite no Guarani, trabalhei com o Denner no esporte, então assim, eu já sei o jeito que ele joga, ele sabe o jeito que eu gosto de jogar, então às vezes facilita essa ambientação dele no elenco, e esses primeiros contatos aí de entrar ter mais tempo de jogo, ter mais minutos, isso aí ajuda, né? Ele sabe que ele tem a minha confiança, por mais que o torcedor ainda não conheça, ele sabe que eu conheço, estou apostando isso, o Ronaldo foi inclusive capitão do time hoje, depois entrou o Denner mais uma vez, né, dando a resposta. O Marlon, trabalhei com o Marlon no Guarani, então assim, mais um motivo de eu acreditar no Marlon, eu sei que ele pode ajudar. Que jogo a jogo, agora é descansar os caras, né, o jogo foi muito desgastante, a gente tem 1, 2 dias para recuperar, fazer um treino rápido na quinta, viajar para Florianópolis, para enfrentar o Avaí, que é outro grande adversário, que está num bom momento, vem de uma vitória fora de casa num clássico lá catarinense. Mas com humildade, pé no chão, os caras estão entendendo, estão correndo para caramba, estão se dedicando. Eu acho que isso é o mais importante. É o torcedor, como eu falei, se sentir representado em campo. Hoje as coisas não estavam acontecendo a contento, mas não deixamos de competir. É um jogo estranho. A gente trabalhou muita questão de construção de jogo, de saída de bola, de tiro de meta, construindo e não pudemos fazer nada do que a gente treinou, porque o clima não permitiu, o tempo não permitiu, né? A chuva não permitiu. Mas a gente se adaptou ao que tinha, não dá para escolher campo, adversário, clima, chuva, sol. A gente tem que entregar isso aí sempre para conseguir as vitórias.
Tá aí o técnico Claudinei Oliveira, 100% de aproveitamento no comando do Paysandu. Mudou a cara do Paysandu, transformou naquilo que o torcedor estava imaginando e com as novas contratações, com todos os problemas de contusões, consegue colocar um time competitivo e tem conseguido fazer o seu papel. O Paysandu é o 19º colocado com 13 pontos. Saiu da lanterna, entregou na mão do Atlético, que perdeu para o Remo. Né? O Amazonas com 14 é o 18º e o 17º é o Volta Redonda, que voltou para a zona. E o Botafogo com a vitória diante do Dourado, o Cuiabá, pulou para a 16ª colocação com 16 pontos. E tem que ser assim, cada rodada, importante pontuar, vencer se possível, para aí poder desgarrar dessa zona da confusão. Parabéns ao Paysandu, que não teve, né, esses titulares e pode não ter o Rossi, o Benítez e nem o Vargas no jogo contra a equipe do Avaí no próximo sábado. O Vilela volta. Thalisson levou amarelo, ficou pendurado. Mas tem várias opções, sim, para escalar o time, que volta a trabalhar hoje, trabalha nessa quarta-feira e já viaja na quinta-feira lá para Santa Catarina para o jogo na ressacada no sábado. Parabéns ao Paysandu pela vitória e continuar buscando melhor posicionamento, mais pontuação para sair da zona da confusão. E o Leão, que está nadando em mares tranquilos, né? Principalmente e ajudado pelos adversários. Por exemplo, o Cuiabá, que é o próximo adversário do Remo, jogou ontem em casa, né? Fechando a rodada contra o Botafogo de São Paulo e perdeu por 1-0. O Derek Lacerda ainda perdeu um pênalti defendido pelo Vitor Souza, goleiro. Mas no segundo tempo, o Botafogo fez 1-0, garantiu os 3 pontos, saiu da zona do rebaixamento e manteve o Cuiabá na 7ª colocação e deixou o Remo tranquilo, isolado, na 5ª colocação com 23 pontos, a mesma pontuação do Avaí, próximo adversário do Paysandu, que é o 4º colocado. E o Cuiabá vai ser adversário direto, com 21 pontos na 7ª colocação. O Remo retornou ontem, folgou na segunda-feira, retoma os trabalhos nesta terça-feira, pensando já no Dourado no sábado no Mangueirão. Agora vamos ouvir o técnico. Ontem não conseguimos, né? Somente ontem chegou a entrevista de vídeo do técnico Antônio Oliveira. Não gostou da atuação, mas o importante, como ele disse, foi vencer o jogo. Haverão jogos que o time vai jogar mal e vai vencer, vai jogar bem e vai perder, não vai conseguir bons resultados, mas o importante foi conseguir a vitória, como ele bem disse na entrevista coletiva após o jogo contra o Atlético. Antônio Oliveira, aqui no Tomazão TV. Mais do que jogar bem era ganhar, portanto, e hoje ganhámos, soubemos sofrer. É evidente que não foi o melhor jogo do mundo, portanto, para nós, percebemos onde temos de melhorar. Os jogadores que entraram ajudaram, mas é preciso manter a humildade e perceber que há um caminho longo pela frente. Há jogos em que nós vamos jogar melhor e que talvez o resultado não venha, e há jogos onde talvez pudéssemos ou ficássemos a dever um bocadinho a nota artística, mas o resultado, no fundo, é aquele que mais nos interessa. Enquanto treinador, é evidente que há outras situações que me guiam, portanto, e que é nesse norte que eu vou e vamos todos em conjunto trabalhar durante a semana para nós melhorarmos cada vez mais. Portanto, há jogadores também a retornar, o Jaderson é um deles, o Marrone é outro, portanto, jogadores com limitação de tempo para poder competir, mas, acima de tudo, perceber que todos são importantes. Técnico azulino, Remo já retomando os treinamentos da manhã desta terça-feira, treina quarta, quinta e sexta. Tem 3 dias aí para trabalhar o time, preparar melhor condicionamento de jogadores como o Jaderson, como o Marrone, que entraram muito bem. E o técnico deu a letra mais ou menos aí de que, de repente, podem até começar o jogo contra o Cuiabá no sábado. Mas vamos aguardar. Muito cedo ainda, a semana está só começando, muita coisa para acontecer durante esses dias. O importante é que o futebol do Pará, na Série B, vai se recuperando com o Paysandu e vai muito bem com o Remo. O Remo é o 5º colocado com 23 pontos e o Paysandu agora é o 19º com 14 pontos, com 13 pontos na tabela de classificação. E tomara que continue pontuando. Valeu, galera! Terça-feira, para começar a semana, um dia abençoado para você, de coração.